nos enfraquece é nós imaginarmos que precisamos ter resultados na obra da evangelização. Quando nós saímos para distribuir folhetos, quando nós nos dispomos a falar de Jesus, nós imaginamos que isso tem que ter resultado, e não é assim. Então eu queria que você prestasse muita atenção, como o presbítero Francisco destacou, mês de agosto é o mês de missões, é um mês em que nós, da Igreja Presbiteriana, nos voltamos mais decididamente. Nós não deveríamos deixar de fazer nunca, mas nesse mês nós estamos mais empenhados em fazer missão. Ofertas missionárias, trabalhos missionários, dedicação missionária. Então eu gostaria que você prestasse muitíssima atenção. Hoje é o último final de semana do mês de julho. Semana que vem nós adentramos a esse mês de missões. E eu queria que você, como bom presbiteriano e bom calvinista, tivesse compreensão do que Deus espera de nós. Eu queria que você lesse comigo todo aliás, do verso 1 até o verso 11 de Isaías, capítulo 6. Nós vamos até o final, vamos até o 13. Juntos, tá, amados, comigo, por favor. Diz então assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com duas voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor se afaste dela, os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Ó Deus, que texto extraordinário, Senhor, revelador, maravilhoso para a nossa reflexão. Como temos a aprender, Deus, com essa experiência de Isaías, como devemos desejar algo semelhante, Deus. A consciência do Senhor entronizado num alto e sublime trono.
perceber a sua santidade e a nossa pecaminosidade, para então ouvir a voz do Senhor que nos desafia a ir, a pregar, a falar da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Abre, Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para vermos, ouvirmos e sermos, Senhor, transformados pelo Senhor. Por amor a Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Podem assentar, queridos. Irmãos, aqui está, sem dúvida, o registro de um homem que crê extraordinariamente na soberania de Deus, no seu poder e no seu senhorio. Mas não é um crer apenas teórico, racional, é um crer que leva a uma ação, é um crer verdadeiro, um crer que muda, que faz com que nós sejamos transformados e nos disponhamos a servir ao Senhor. Uma visão da majestade e da glória de Deus. E esse também é um texto, um deles, que desmistificam a necessidade de resultados. Nós, como bons crentes presbiterianos, nós deveríamos nos satisfazer com a obediência, sem nos importar muito com resultados. Ao ponto dos resultados não nos impedir de fazermos a obra. Não nos deixar desanimar, abater, porque nós não vemos a todos os instantes pessoas chorando quando recebem um folheto, quando ouvem de nós a respeito de Jesus. Nós deveríamos crer a esse ponto, de mesmo não enxergando tão imediatamente essas coisas, nós nos dispormos a fazer a vontade de Deus, e certamente esse é um texto que deixa isso bastante claro para nós. Nós queremos piamente que é nossa obrigação, servir ao Senhor e obedecer-lhe. Mas não apenas de entendimento racional, mas deveríamos ter uma prática objetiva nesse sentido, de nos dispormos mesmo a fazer a vontade do Senhor. Antigamente, quando nós lemos a Bíblia, e eu recomendo que nesse mês nós estejamos, dentre outras leituras, mas estejamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que a doutrina mais piedosa, mais correta, ela gerava muitos discípulos. No início do livro de Atos, uma coisa extraordinária. As conversões aconteciam aos montões. Mas hoje, a doutrina que nós consideramos e que nós amamos, que é essa doutrina calvinista, chamada assim, calvinista, que interpreta a Bíblia corretamente a partir de um ponto de vista da soberania e senhorio de Deus, parece que ela está perdendo o vigor, parece que ela perdeu força. Mas não é propriamente a doutrina que perdeu força. Parece que são os crentes hoje que creem nessa doutrina. As pessoas que amam essa doutrina é que hoje não se dispõem tanto a fazer a vontade de Deus. Nós parece que somos hipercalvinistas, que acreditamos que podemos ficar de braços cruzados e Deus há de fazer a sua obra e salvar os seus eleitos. Certamente, queridos, que isso é uma verdade. Deus não está refém de nós presbiterianos. Mas, infelizmente, nós temos perdido grandes oportunidades de evangelizar, de nos tornarmos relevantes aonde estamos. No nosso círculo mais íntimo, que é a família, no nosso círculo dos nossos vizinhos, nas
vizinhanças da nossa igreja e assim por diante até alcançar a cidade. Nós nos rebelamos talvez contra a vontade do Senhor e negamos pela prática aquilo que confessamos de boca, de que Ele é o Senhor, de que Ele está assentado no alto e sublime trono. Eu acho que vocês têm conhecimento, e na década de 50, nós éramos a maior igreja evangélica do país. Igreja presbiteriana do Brasil foi a maior igreja evangélica do país. Hoje, os censos recentes, os últimos 2 censos, nós somos contados como outros. Nós nem aparecemos no censo. Não existe a classificação presbiteriana. Nós somos outros. Nós somos contados com muitos outros, porque nós somos insignificantes estatisticamente falando. Que pena, né, queridos? Então, nossa geração ela está herdando uma tarefa sobremodo grande. Nós devemos isso ao Senhor, devemos isso a esse estado, ao Rio Grande do Sul, devemos isso a Porto Alegre, que nós nos disponhamos a fazer a vontade de Deus. Nossa doutrina é muito boa, ela é reconhecidamente bíblica, e por essa razão, ela certamente gerará frutos, se nos dispusermos a fazer a vontade de Deus. Esse é o empecilho, é a grande dificuldade, é a nossa obediência. No capítulo 5 de Isaías, que antecede para chegar a esse contexto, Isaías ele desfere 6 ais contra os impenitentes. Ele diz assim: ai dos que ajuntam riquezas injustas, versículo 8. Ai dos que se embriagam, dos boêmios, versículo 11. Ai dos injustos com aparência de piedade, versículo 18. Ai dos que ao mal chamam bem e bem chamam mal, versículo 20. Ai dos sábios aos seus próprios olhos, versículo 21. E o 6º ai dos que justificam o perverso e ao justo negam justiça, verso 22. Então preste atenção, querido. Começa o capítulo 6. E ele faz uma referência histórica. Teve um momento, para Isaías ficou patente esse dia em que ele teve essa experiência. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o trono. Há um registro, então, bem histórico, que mudou completamente o modo como esse homem, como esse servo de Deus, passou a relacionar-se com Deus. Será que nós estamos falando de um jovem prepotente, de alguém sem uma direção na vida? Será que nós estamos falando de alguém perdido? Não. Nós estamos falando de um profeta de Deus, que sabia reconhecer os erros, que tinha consciência do que era certo e do que era errado. Nós estamos falando, queridos, de, quem sabe, pessoas semelhantes a nós, que sabem muito bem distinguir o que é certo e o que é errado, que tem um conhecimento muito prático de Deus, tem experiência de conversão, mas não tem uma experiência do senhorio do Senhor. Que é capaz de olhar para uma situação e julgá-la, e classificá-la, e enxergar os erros, e enxergar as falhas. Pessoas que sabem distinguir
o erro do acerto, o pecado daquilo que é justo. Mas, assim como Isaías, eu creio que falta-nos essa experiência da visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu creio que nós temos essa capacidade, essa condição de distinguir o certo do errado. Mas falta-nos essa experiência do senhorio de Deus em nossas vidas. Dele falar e nós obedecermos de forma prática e não apenas teórica. Ele vê então o Senhor assentado num alto e sublime trono. Querido, não perca isso de vista. Tudo o que vai a seguir, a sua experiência, o seu reconhecimento do pecado, a experiência da graça e do perdão de Deus, tudo isso parte dessa visão de Deus entronizado. Tudo que vai a seguir. Porque talvez nós cheguemos à conclusão de que falta-nos também essa experiência renovadora, que nos estimule, que provoque em nós mudanças práticas, objetivas, em prol da glória de Deus, a favor de Jesus. Ele viu então o Senhor assentado, e viu ali também serafins. A visão foi acompanhada de uma percepção extraordinária. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. A segunda coisa, então, que Isaías percebe é a santidade de Deus. Ele estava vendo pecado, ele estava olhando para dentro de si mesmo, e então, inevitavelmente, queridos, nós também teremos condições de assim experimentar essa visão da santidade de Deus. É verdade, toda a criação demonstra Deus, mas às vezes nós não percebemos. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Irmãos, talvez o que nos falte é o olhar humano, que contempla coisas bonitas, que vê coisas exuberantes, maravilhosas que Deus faz, mas que fique na limitação dessa visão e não consiga ver a glória de Deus por trás dessas coisas. Talvez nos falte essa visão de ver a criação de Deus sendo destruída, a natureza sendo destruída pelas mãos humanas e compreender que a única solução é a graça de Deus na evangelização, é a volta de Jesus Cristo, e que isso não acontecerá antes que os crentes desse mundo, os filhos de Deus, se disponham a fazer a vontade do Senhor e evangelizar proativamente, não apenas deixando de fazer aquilo que é errado, mas acima de tudo, se dispondo a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Talvez nos falte essa visão. Talvez nós sejamos atraídos muito fortemente, como Eva foi para o pecado, como Sansão, como Ló, quantos homens bíblicos, mulheres santas, homens santos, mas que num momento foram atraídos pelo pecado e perderam de alvo a glória de Deus. Eu creio, querido, que se isso acontecer conosco, nós vamos experimentar exatamente o que Isaías experimentou. Depois de ver e depois de ouvir, ele diz assim: ai de mim. Ai de mim.
É tão fácil reconhecer o pecado nos outros, não é, queridos? É tão fácil julgar e identificar o erro nas outras pessoas. É tão fácil nós percebermos a falta de ajuste à vontade de Deus nas outras pessoas. Isaías fazia isso. Ai desse, ai daquele, coitado daquele, misericórdia. Mas quando ele vê o Deus entronizado, Cristo na sua glória, e os serafins cantando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ao invés de acusar, ele diz, ai de mim. Que experiência espetacular, queridos. Que experiência espetacular. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, o que Deus fez, queridos, foi dar a Isaías uma experiência da sua própria pecaminosidade. E essa é a referência que eu quero lembrar da parte da manhã. Nós, às vezes, nos preocupamos, de fato, e louvado seja Deus por isso, em deixar de fazer algumas coisas que a Bíblia proíbe, que a Bíblia chama de pecado. Mas, queridos, às vezes nós não temos a consciência de que tão pecado como fazer o que Deus proíbe é deixar de fazer o que Ele manda fazer. E essa é a experiência que Isaías teve. Ele tinha consciência dos erros, ele tinha consciência dos pecados, daquilo que fica muito claro e patente a todos nós que somos filhos de Deus. Mas ele não tinha consciência de um chamado de Deus para executar uma grandiosa obra. Quero dizer, aos olhos dos homens, infrutífera. Ele diz então, ai de mim. Coitado de mim. Eu sou capaz de julgar os outros, sou capaz de identificar o pecado nos outros, mas eu não sou capaz de identificar que, igual a eles, sou eu. Talvez não por beber, talvez não por adulterar, talvez não por ser um iníquo, mas me igualo a eles em desobedecer à vontade revelada de Deus, em deixar de fazer aquilo que Ele me manda, me ordena a fazer. Foi essa, então, a grande experiência de Isaías, uma visão que trouxe consigo mesmo um profundo estado de compreensão do que é o homem natural, de quem é um religioso, que esforça-se por fazer aquilo que seja a vontade de Deus, no tocante a deixar de fazer o que Ele proíbe. Mas que precisa ser acrescentado de uma experiência transformadora, de passar a obedecer ativamente aquilo que Ele nos manda fazer. Queridos, se tivéssemos lido para absorver toda essa compreensão, e por isso a Bíblia não deveria ser lida em partes, por isso o melhor mesmo são as exposições, que às vezes se tornam cansativas para alguns de nós, quando um capítulo inteiro, um texto inteiro é exposto. Mas se tivéssemos lido o capítulo 1, desde o capítulo 1, quando Isaías, ele critica, e ele é usado por Deus para criticar o culto daqueles irmãos, daqueles judeus que ofereciam sacrifícios, que faziam orações, que louvavam ao Senhor, os elementos externos do culto, todos eles estavam presentes. Mas faltava coração, faltava devoção, faltava amor genuíno e verdadeiro pelo Senhor.
E Deus manda aquele povo parar com sacrifícios. Do que me serve essa montoeira de sacrifícios? Por que vocês estão acrescentando pecado ao pecado? Sacrificam animais, matam animais, injustamente, porque não é acompanhado de devoção. Isaías era um homem usado por Deus para tudo isso. E ele vai sendo impactado por isso. E ele acredita estar fazendo a vontade de Deus. E ele critica os seus contemporâneos. Ai desse povo, coitado desse povo. Mas ele tinha perdido de alvo algo importante. Ele era igualzinho a esse povo, queridos. Ele errava, ele falhava. E ele deixava de fazer a vontade de Deus. E através dessa extraordinária experiência, quando esse homem tem essa visão transformadora, ele não acusa mais ninguém. Ele diz, ai de mim, coitado de mim. Você já falou isso algum dia na sua vida, querido? Você já teve consciência disso? De que talvez você esteja se esforçando, e isso é louvável diante de Deus. Mas você esteja, talvez, falhando muito por não fazer aquilo que Deus lhe manda fazer. O mesmo Deus que te proibiu algumas coisas, é o mesmo Deus que lhe mandou fazer algumas coisas. E o pecado é o mesmo. A desobediência é exatamente a mesma. Olha que coisa extraordinária que acontece com uma pessoa que tem essa experiência. Ele está olhando o pecado dos outros, tem uma visão gloriosa de Deus, ouve a voz dos serafins que cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Imediatamente a visão se torna para dentro dele, e ele diz, ai de mim! E em seguida, que experiência da graça de Deus. Queridos, nós nunca vamos ter experiência genuína da graça de Deus se não tivermos experiência da nossa pecaminosidade, da santidade absoluta de Deus. Nunca, jamais em tempo algum, crente nenhum poderá dizer que conhece, que tem experiência da graça libertadora de Deus, perdoadora de Deus, sem essa profunda convicção, queridos, da pecaminosidade. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o perdoado o teu pecado. Essa foi a segunda reação prática dessa visão gloriosa. A experiência a partir do arrependimento, a experiência dos pecados perdoados. Quando Isaías então sentiu a sua impureza, sentiu a sua ruína na presença do Senhor, confessa esse pecado, tem a experiência de uma confissão, de um arrependimento genuíno, ele tem a experiência perdoadora, que vai transformar toda a sua vida. Esse homem então foi trazido à presença de Deus para que enxergasse a si mesmo. Irmãos, e como eu cheguei a falar também de manhã, nós jamais teremos essa experiência transformadora se olharmos apenas para os nossos semelhantes, se nos compararmos apenas às pessoas mais pecadoras do que nós, mais infelizes do que nós, pessoas que cometem pecados grosseiros, nós sempre estaremos numa posição superior, mas nós precisamos olhar para o Senhor, para Deus, para Jesus Cristo entronizado, para Ele crucificado, morrendo por nós, pelos nossos pecados, para que então nós digamos, ai de mim,
que sou pecador. E vi, e contemplei, e enxerguei a glória de Deus, o Cristo entronizado, o Cristo que morreu, que veio a esse mundo para morrer em meu lugar. Agora observe, querido, o verso 8. E talvez por isso nós não cheguemos a esse ponto. Porque claramente Isaías diz assim no verso 8. Depois disso. Sabe por que nós não enxergamos a Deus e não ouvimos a sua voz? Sabe por que às vezes o que nos chega são sons apenas e não a voz de Deus? Sabe por quê? Porque nós não temos experiência de ver Deus entronizado. Porque nós não temos a experiência do Cristo crucificado. Porque nós não temos experiência de ver, assim como Isaías viu, os seus pecados. E nós olhamos mais para os pecados das outras pessoas. Porque foi depois disso que ele ouviu a voz de Deus. Talvez nos falte essa experiência, queridos. Para ouvirmos sem ruídos a voz de Deus. Quando o apóstolo Paulo esteve em Tessalônica e escreve a sua carta, ele deu razões, e no culto aqui com os seminaristas, né, vai ficar marcado isso na nossa vida, que estiver aqui conosco, nós tivemos essa reflexão aqui, de como Paulo era agradecido àquela igreja, pela sua fé, pela sua generosidade, pelo seu amor. Mas ele diz também que louvava e bendizia a Deus, porque aqueles irmãos receberam dele, Paulo, a palavra como vinda de Deus. E isso transformou a vida daquelas pessoas. Mas sabe quanto nós enxergamos isso, irmãos? Depois destas coisas. Depois que nós somos confrontados com os nossos pecados. Não depois que nós enxergamos os pecados dos outros, mas quando nós enxergamos os nossos próprios pecados. Quando nós clamamos, ai de mim, que consigo ver pecado nos outros, mas não estou conseguindo ver pecado em mim. Ai de mim, porque sou pecador. Quando temos a experiência da graça de Deus perdoadora. Porque todo contrito, todo que genuinamente se arrepende dos seus pecados, encontra em Deus graça, encontra em Deus perdão. Mas enquanto, querido, enquanto nós acharmos que ser crente nesse mundo é deixar de fumar, beber e adulterar, e apenas isso. Enquanto nós não compreendermos que desobediência a uma ordem direta do Senhor, que nos manda evangelizar, enquanto não tivermos compreensão disso, que isso é tão pecado, quanto essas coisas horrendas e horrorosas que Isaías acusava as pessoas, enquanto nós não tivermos essa experiência, queridos, talvez a voz de Deus chegue até nós com ruídos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, Isaías? Quem que nós vamos enviar? Seminarista? É claro, né? Eles é que estão sendo preparados para isso, não é? Vamos mandar os seminaristas. Quem que tem a função de evangelizar? É o pastor, está na cara. Ele ganha para isso. Ele foi preparado para isso. Você compreende, querido? Deus diz assim, Isaías, a quem que nós dois vamos enviar? Escolha um, Isaías, no meio do povo. Escolha uma pessoa capaz e vamos enviá-la, Isaías. A quem enviarei e a quem irá por nós? Quem ouve a voz de Deus, irmãos, quem tem essas experiências, ela diz, eis-me aqui, sou eu.
envia-me a mim. Sou eu. Acabou a sua busca, Senhor. Eu estou aqui, ó. Pode enviar-me. Que coisa extraordinária, querido. Que visão gloriosa, transformadora. Isaías teve então a visão da glória de Deus, da santidade de Deus, teve uma experiência do seu próprio pecado, uma experiência perdoadora. E então ele ouve a voz de Deus. A quem que nós enviaremos, irmãos? Na Igreja Presbiteriana Metropolitana. Quem que enviaremos? Precisamos escolher um no meio de nós. Um homem, queridos, que seja trazido a essa presença de Deus, ele se torna resignado, ele se torna obediente. Quem vê o Senhor em sua santidade e entronizado, figura talvez que venha perdendo força nesse nosso meio, né? Onde todos falam, todos ouvem, todos têm razão, né? Nem filho obedece mais pai, né? Quanto mais crente obedecer a Deus. As relações nesse mundo estão tão conturbadas, tão deterioradas, que nós perdemos a noção do que seja isso, de um rei entronizado. Naquela época, querido, o rei, ele mandava, e a Bíblia diz, Deus está entronizado, Ele está no trono e de lá Ele jamais sairá. Ele continua com seu cetro, governando as nações e, lamentavelmente, não governa nossos corações. Que pena. Deus é capaz de inclinar o coração do rei a fazer a sua vontade. Mas Ele tem paciência conosco, crentes, seus filhos. Ele não pode nos destruir. E então, Ele faz desafiar-nos. Ele nos desafia. Quem irá por nós? A quem que nós enviaremos? Isaías ouviu a voz do Senhor e não cabia outra resposta que não fosse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E Deus então vai fazer um teste com Isaías. Brincando, eu digo que Deus estava fazendo aqui o primeiro calvinista. O primeiro que crê de verdade na soberania de Deus. Ele diz assim: vai e dize a esse povo, ouvi, e não entendais, vede, e não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías, eu estou te comissionando a um ministério infrutífero, Isaías, árido. Eu estou te comissionando para juízo. Você terá palavras duras, Isaías. O coração desse povo vai se fechar contra você. Ninguém vai se converter, Isaías. Que teste, hein? Já pensou se Isaías fosse se apresentar em alguma junta de missão moderna? Depois de 30 anos... a junta chamava lá Isaías de volta. Qual é o resultado do seu ministério? Ele disse: nenhum. Não tem nenhum convertido. Ninguém se converteu. Na verdade, me amarraram, me colocaram uma roda no pescoço, me fizeram andar alguns anos nu, me humilharam, me jogaram dentro de uma cisterna. Ninguém se converteu. Essa junta ia dizer para Isaías: sua palavra é muito dura, Isaías. Ameniza essa palavra um pouco. Você tem que ter palavras de graça, palavras de bênção para esse povo, Isaías. Não é assim, queridos, hoje? É assim. Eu te comissiono, Isaías, a um ministério árido, a um ministério infrutífero, humanamente falando. Isaías podia virar para o Senhor, né, e dizer assim: mas, ó Deus,
Isso é justo, Senhor? O Senhor me perguntou quem que eu mandaria, eu poderia dizer, vai fulano, vai Beltrano, eu disse, eis-me a mim, envia-me a mim, o Senhor me dá um ministério desse, Senhor? Mas Isaías não falou isso não, queridos. A resposta de Isaías foi dizer assim, o Senhor tem todo o direito, o Senhor é Deus, eu sou servo, eu sou seu escravo, eu sou obediente, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Coisas, aliás, que todos nós confessamos quando fazemos a pública profissão de fé, não é? Isaías respondeu isso para o Senhor. Numa palavra, ele diz assim, até quando, Senhor? Tá bem, eu concordo, eu estou convencido, mas até quando eu devo endurecer o coração desse povo? Até quando eu serei instrumento em tuas mãos, não de salvação, mas de juízo na vida desse povo impenitente? E Deus então responde, até que sejam desoladas as cidades. E fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Ah, querido, até quando, Senhor? Até que não haja esperança. Até que os babilônicos, em outras palavras, e pelo restante da revelação do livro de Isaías, até que os babilônicos venham, até que eles levem todos cativos, até que não haja nenhum impenitente nesse meio, até que todos sejam escravizados mais uma vez. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos pregar aos gaúchos duros de coração, não é assim que nós falamos? O povo do Rio Grande do Sul é muito duro. Até quando, Senhor? Até, queridos, que Deus queira, até que Jesus Cristo volte. Até que estejamos com vigor e força nesse mundo. Até que tenhamos relacionamentos. Até que tenhamos lucidez para falar de Jesus. Até quando? Até esse tempo. Mas Deus dá uma palavra de graça e de esperança também a Isaías. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Isaías então começa a ter a revelação de Jesus, a santa semente de Deus. Jesus Cristo virá e completará essa revelação e salvará os seus filhos, porque as misericórdias de Deus não têm fim. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a sua misericórdia. Quando Isaías, na continuidade do seu livro, ele vai falar ao povo, mais uma vez, de Israel, agora com a presença dos babilônicos bem próxima, era inevitável tudo o que ia acontecer. Ele mais uma vez dá uma palavra de esperança, ele diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, eu estou lendo capítulo 43, verso 1, e que te formou, ó Israel, não temas, vão acontecer coisas terríveis, mas não tema, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate à Etiópia e Sebar por ti. Queridos, há esperança. Há esperança.
Jesus Cristo ele já veio a esse mundo. Jesus Cristo tem os seus eleitos nesse mundo e nós, como bons calvinistas, precisamos crer na soberania do Senhor. Mas precisamos crer no seu senhorio sobre as nossas vidas. Queridos, não existe bom reformado que não seja obediente. Sinal de que uma pessoa é de fato reformada, que crê de verdade nisso, é sua obediência, porque crê na soberania e no senhorio de Jesus. Não é desfilar mistérios extraordinários da Escritura. Não é conhecer coisas maravilhosas da Escritura e não se dispor a fazer a vontade de Deus. Os fariseus faziam isso muito bem, queridos. E eles não foram aprovados por Jesus. Eu quero concluir então com algumas aplicações. Irmãos, se você prestar atenção nos maiores exemplos que a Bíblia dá, sempre o início é uma visão extraordinária. Nesses dias que se seguem aí no mês de agosto, eu quero falar do apóstolo Paulo e da sua visão extraordinária de Deus. Quando diante do rei Agripa, ele diz assim, porque, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Tudo começou com uma visão da glória de Deus. Isaías, ele foi transformado por uma visão extraordinária do Cristo entronizado, do Deus entronizado. É o que nos revela João. Se você buscar lá no capítulo 12, verso 41, João diz que Isaías viu Cristo entronizado. Anteviu o Cristo entronizado. Que coisa extraordinária. E isso mudou a sua vida. Agora, visões terrenas. Eva, ao invés de olhar para a glória de Deus, ela olhou o fruto proibido. Ló viu as campinas do Jordão, viu uma possibilidade de riqueza, de lucro, e não se importou com o que aquilo acarretaria. Sansão, ele vê uma filisteia, e alertado pelos pais, que diziam, filho, não tem ninguém em Israel que sirva para você. Ele, não, eu quero é essa mulher. E ele termina a sua vida como um palhaço, servindo de espetáculo para os filisteus. Visão terrena, querido. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele teve uma visão que mudou a vida sua e da sua família. A visão de uma mulher nua. E ele desconsiderou todo o resto. Aquilo mudou e trouxe desgraça e infelicidade na vida do rei para o resto da sua vida. Segundo lugar. Então, em primeiro lugar, tenha cuidado com sua visão. Tente mirar os olhos aos céus. Busque essa visão gloriosa e transformadora da glória de Deus. Ouça a voz de Deus. Arrependa-se do seu pecado, para que você entenda, então, mais claramente o que o Senhor exige de você. Segundo lugar. Isaías, no capítulo 57, ele tem uma nova revelação do Senhor e ele diz assim, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos
e vivificar o coração dos contritos. Ah, nossa, que experiência, hein, queridos? A visão dessa glória revelada de Deus nunca saiu da mente e do coração de Isaías. E Deus completa essa revelação dizendo, é verdade, eu moro num alto e sublime trono. Eu estou cercado de serafins que clamam noite e dia, que me louvam noite e dia. Mas eu habito também com o abatido e contrito de espírito. Com o genuinamente arrependido. O que tem uma visão de si mesmo e da sua pecaminosidade. Que chega ao entendimento de que pecado não é somente aquilo que Deus proíbe fazer, mas tão pecado quanto deixar de fazer a proibição, é pecado não fazer o que Deus manda fazer. Isso é o que vai, de fato, nos transformar, irmãos. E que são com essas pessoas que são abatidas e contritas de espírito, são essas pessoas que terão essa experiência. São pessoas que são, segundo Jesus, as bem-aventuradas, que chegam a chorar os seus pecados, porque tiveram uma experiência de humildade diante do Senhor, que reconheceram nele o seu senhorio, que chegaram quedados adiante do trono da graça de Deus. E como consequência disso, choraram seus pecados. Em terceiro lugar, amado, se é verdade que Deus está no alto e sublime trono, se Ele é o Senhor, acho que cabe bem nós pensarmos e refletirmos numas perguntas que Jesus fez aos seus contemporâneos e a nós. Ele diz assim, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por quê? Por que você insiste em chamar de Jesus de Senhor e insiste em desobedecê-lo? Qual a razão disso? Se Ele é Senhor, você precisa fazer o que Ele lhe manda fazer. E hoje eu estou falando de evangelização. Estou falando de nós nos dispormos e dizermos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não envia mais ninguém, envia-me a mim. Eu estou pronto a servir, Senhor. Jesus Cristo disse também aos seus contemporâneos, segundo Mateus, capítulo 15, verso 7, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Acho que nós precisamos refletir nisso, queridos, porque nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, nós dizemos que tudo que é nosso é do Senhor, nós dizemos que nós somos obedientes, nós dizemos que estamos quedados, contritos diante do Senhor. Mas nem sempre estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor. Irmãos, creia que isso é um privilégio indizível. Hoje nós não conseguimos ainda mensurar isso. Hoje nós não conseguimos ver isso com muita clareza. Mas um dia, irmãos, quando nós formos para a eternidade, e que nós tomarmos conhecimento que muitas pessoas, queridas nossas, não estarão no céu conosco. Ah, querido, como será verdade isso na nossa vida? O privilégio que nós temos de ter sido salvos. A salvação não nos pertence, pertence a Deus. Nós poderíamos estar no caminho da perdição como a grandíssima maioria das pessoas desse mundo. Mas Deus, pela sua graça, soberania, amor e misericórdia, Ele nos escolheu para a salvação. E espera, queridos, que esses escolhidos
sejam esses que ouçam a sua voz. Deus já quebrantou seu coração? Você já tem essa experiência transformadora dessa visão extraordinária que te leva à humildade e submissão? Amados, ser crente, genuinamente reformado calvinista, é entender essas coisas. Que unicamente pela graça de Deus somos salvos e que por isso devemos a Ele obediência. E por fim, queridos, a Bíblia declara no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, na conclusão daquela extraordinária passagem onde fala que nós éramos destinados à morte, que nós seguíamos o curso desse mundo, que nós éramos desobedientes, que éramos influenciados pelo espírito desse mundo. Ele diz, mas Deus, no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos salvou em Cristo. Aí no verso 10 ele diz assim, vocês são feitura dele. Você é feitura de Deus? Então você precisa ser obediente a Deus, querido. Se Deus transformou a sua vida, se Deus salvou a sua vida, se você de fato é feitura de Deus, não fruto de uma relação de papai e mamãe, mas se você teve a experiência regeneradora com o Espírito Santo de Deus, se Deus é que te deu vida e fez você de novo para Ele, você precisa ser obediente. Porque você é feitura de Deus. Porque Deus, pela sua imensa graça, te salvou. Então a pergunta é essa. Preste atenção. O que Deus fez em você? Entende isso, amado? O que Deus, qual foi a transformação que foi operada em mim? Porque foi Deus quem me salvou. O que Ele fez em mim? É isso que nós deveríamos nos perguntar sempre. Porque nós somos feitura dele. Eu não deveria considerar, se eu aceitei a Jesus, a minha consideração deveria ser, Jesus Cristo de fato me aceitou. Aconteceu uma transformação profunda em mim, a ponto de eu ser transformado, de eu ser uma feitura de Deus para a sua glória nesse mundo. Aconteceu isso na minha vida? Se aconteceu, querido, nós somos bem-aventurados, pobres de espírito, contritos, abatidos. Mas são essas pessoas que Isaías diz, eu estou no alto e sublime trono, mas eu habito com essas pessoas, com os contritos, com os quebrantados, com aqueles que choram os seus pecados e que abrem os seus ouvidos então para Deus quando Ele pergunta, a quem enviarei? Que o Senhor nos dê muita graça, querido, e nos transforme profundamente em Cristo Jesus. Nos dê essa experiência extraordinária, essa visão gloriosa de Deus.